Hoje eu vou falar sobre dois olhares opostos, sobre os pontos críticos do ensino de álgebra. Introdução e utilização de letras. A resolução de problemas. A resolução de equações. No ensino fundamental, 11, 15 anos. Onde se situa a oposição dos olhares matemático e cognitivo. Apenas cognitivo. Lembrete metodológico para analisar a organização de ensino é preciso considerar três coisas. Primeiro, os conhecimentos escolhidos como objetivos de aquisição escolar após ciclo. Segundo, a decomposição que é feita destes conhecimentos em elementos de base pré-requisitos para sua aprendizagem. Terceiro, a progressão organizada sobre ciclo para fazer adquirir cada dos diferentes elementos de base. Os problemas dados em classe visam dos diferentes elementos de base da progressão. E a progressão organizada depende da decomposição. Mas não fazemos de nenhuma forma esta decomposição do ponto de vista matemático e do ponto de vista cognitivo. Primeiro, do ponto de vista matemático. A decomposição dos objetivos escolares de aquisição em álgebra e a organização de uma progressão do ponto de vista matemático, não do ponto de vista cognitivo. Claro? O princípio da decomposição matemática de conhecimento a adquirir em elementos de base. Primeiro, explicitamos os conhecimentos matematicamente pré-requisitos. Matematicamente pré-requisitos para saber utilizar este conhecimento. Depois, repetimos esta análise sobre estes primeiros pré-requisitos. Esta decomposição é top-down. E serve de quadro para organizar a progressão de ensino.
seguindo a ordem que é bottom-up, o inverso da decomposição. Assim, a ordem da aprendizagem é definida apenas do ponto de vista matemático e cada pré-requisito matematicamente, cada pré-requisito assim isolado, torna-se assim subobjetivo de aquisição. Quando descrevemos a aprendizagem da matemática como uma construção de conhecimentos para o aluno, é, na realidade, uma reconstrução. O objetivo do ensino e equações. Equações é o complexado conhecimento. Equações para equações tem dois lados. O lado de resolução de equações e o lado de saber utilizar equações para resolver problemas da realidade. Dos lados. É escolar objetivo de aquisição para um ciclo. Como fazer a decomposição? Primeiro, segundo, para fazer a resolução de equações, o que é preciso é cálculo com letras. Para cálculo com as letras, é preciso introdução e utilização das letras, de letras. Ok? Top, down. Esta decomposição top-down é institucional. Institucional. Não é feito para os professores, por os professores. Agora, qual é a ordem de progressão? Por quê? Porque aqui as proceduras e aqui propriedade para justificar as proceduras. Claro? E para saber utilizar, tem ida e volta entre uma ferramenta matemática, equações, aqui, equações, e uma situação real para o problema.
Agora. Zoom sobre a resolução de equações. Transformações de escrita e a propriedades que as justificam. E zoom sobre apenas sobre algoritmos, status e colocar M equação. As regras de prioridade operatória, a distributividade, existência de simétricos, etc., etc. Para as propriedades, o status das letras, incognita, interminada, parámetro, variável, o signal, não, o signal de igualdade de as soluções, a identidade ou igualdade sempre verdadeira, etc., etc. It a segundo level, review. Obrigado. Muito obrigado. Segundo level of decomposition. That decomposition. And you have and them this relation. Oh, português. Mas nada para utilização das equações. É sem decomposição possível. From do ponto de vista matemático. Eu faço uma citação de professor. É problema que apresenta dificuldades. O aluno deve reconhecer a incognita do problema. Segundo, aceitar de designá-la por uma letra e de operar sobre ela como ele o faria sobre número conhecido. Saber traduzir os dados quase sempre verbais de enunciado em uma cadeia de operações escritas em linhas. Em outras palavras, para aprender álgebra, os alunos devem saber álgebra. As pesquisas sobre ensino de álgebra estão no quadro desta decomposição. Quase sempre. Elas se centram sobre subobjetivo particular, como escola local de algumas semanas ou meses. Esperamos dos modelos cognitivos ou outros modelos que les expliquem a questões de compreensão, respeitando o quadro da decomposição matemática. Isto é, em função dos conhecimentos pré-requisitos que são considerados como objetivo em objetivo de aprendizagem. Em momento da programa, escala local de semanas ou meses. Não haverá progresso decisivo
na introducción de álgebra, para todos los alumnos, no para universidad. En cuanto ficamos prisioneros de este cuadros de decomposición matemática, considerado como cuadro organizador das aprendizajes. Agora, de punto de vista cognitivo. Decomposición dos objetivos escolares de adquisición en álgebra en función das operações cognitivas específicas do funcionamento do pensamento em álgebra. Três ideias. Primeira ideia. Não são as letras que são importantes. Não são as letras que são importantes, mas as operações discursivas de designação dos objetos. Colocar em equação de um problema dado para introduzir as letras pode exigir que sejamos capazes de distinguir 5 operações de designação. 5. Em que 2 são fundamentais para colocar em equação, mas são completamente estranhas às práticas espontâneas fora da matemática. De designação na língua. A designação funcional. Designar dois objetos diferentes como uma única letra. A necessidade de ter duas designações diferentes de mesmo objeto. Ter duas designações diferentes de mesmo objeto. Isto é equivalência referencial para poder escrever uma equação. Está aqui exemplo. Jornal. E seu suplemento custa R$1,10. O jornal custa R$1 a mais que seu suplemento, quando custa o jornal. Designação indireta, descritiva, dupla designação, designação verbal e designação numérica. Para colocar em equações, é preciso redesignação literal. Designação verbal, designação numérica, redesignação literal. Designação fonctionnal. Double désignation para poder escrever a equações. Estas duas operações está a extrañas a la manera de falar fora de matemática.
Segunda idea, para compreender o funcionamento do colocar em equação não é a resolução de problema que é importante, mas a fabricação de problemas. Muito importante. Esta é uma n'est pas un bon point de départ. Ah, não é um bom ponto de partida. A análise cognitiva da fabricação de problemas de aplicação à la realidade. Se faz praticando dois tipos de variações. Na descrição completa de uma operação matemática a efetuar, aqui numérica. Existem várias maneiras de suprimir os dados, para que os dados restantes permitam-nos reencontrar. E cada supressão determina uma questão de problema matemático. Segundo, os dados restantes são convertidos em dados de uma situação concreta. Para uma mesma questão, existem tanto enunciados descrevendo situações concretas diferentes quantas quisermos. Aqui, exemplo. Não tenho imaginação, não tenho criatividade. Je prends o mesmo exemplo. Mais zero. Zero? 0,05 igual 10. Diferentes maneiras de suprimir os dados. Aqui tem apenas três. Três supressões ou questões possíveis. Dois, três. Três. Para cada questão, tantas descrições de situações concretas quantas quisermos. Jornal e seu suplemento, você reconhece. Eu jogo uma parte e eu ganho real. Eu jogo uma segunda partida, etc., etc. Uma maneira de suprimir, e segunda maneira de suprimir, ok? Agora, tem uma dupla supressão possível. Tem uma supressão possível. E duas questões equivalentes. E duas questões equivalentes. Aqui, comme esta double suppression, a descrição exige uma designação funcional. Não pode ser em outra maneira, que é a descrição de uma operação a efetuar,
E ela introduz outro dado numérico que é o resultado desta operação. Assim, tem, o jornal custa real a mais que esse suplemento. Terceira ideia. A passagem de enunciado escrita simbólica das operações a efetuar exige sempre o recurso a uma representação auxiliar transitória. Por quê? Para encontrar as informações pertinentes enunciado de problema. É preciso para cada uma cruzar duas designações de objetos. Cruzar duas designações de objetos que têm dimensões semânticas diferentes. Isto é necessário quando é preciso descrever sistema de equações. E isto já acontece para os problemas aditivos. Uma representação bidimensional, tipo tabela, é necessária para se ter consciência desta particularidade ou para vê-la. A importância na utilização das tabelas é de construir as margens e não de preencher as casas interiores. Para compreender. Exemplo. Clássico. Neo compreendo eso enunciado, pero más clásico. Reuniendo todas as galinhas e os carneiros de uma fazenda, contamos 3 ou 36. Cabeças e 8 patas. Quantas galinhas e carneiros existem na sua fazenda? Dos semantical dimension. Dos dimensões semanticas. Colocar M para colocar M equação, devemos cruzar duas informações M enunciado. Dados enunciado. Por quê? Etc. E agora o que é importante é construir as margens. Construir as margens e não preencher as casas interiores. Construir as margens para compreender e não preencher as casas interiores para resolver este particular problema. Agora, organização das sensibilizações, das operações cognitivas a efetuar para compreender álgebra. A sensibilização de uma operação cognitiva equivale a
acquisition de gesto intellectual. Como é preciso trabalhar para fazer matemática? Como é preciso trabalhar para fazer álgebra? Varias entradas en paralelo. Varias entradas en paralelo. As letras deben estar dissociadas de toda atividade de resolução de problemas. Dissociadas de toda atividade de resolução de problemas. Ela deve ser de imediato associada à designação funcional. Outra entrada em paralelo para tornar conscientes os processos de aplicação dos conhecimentos matemáticos por meio de situações reais, fazendo que os próprios alunos elaborem os problemas de aplicação. Não os professores. Não os professores. Outra entrada para fazer utilizar as fórmulas independentemente do facto de saber resolver as equações. Outra entrada em paralelo, fazer trabalhar sobre o conhecimento das formas da escrita algébrica. Hoje, nós nos limitaremos às duas primeiras entradas a realizar em paralelo. Por que dissociar? Por que dissociar a introdução das letras de toda atividade de resolução de problemas? Por quê? Criamos uma associação sustentável, uma letra, número. Quando a introdução de letras é associada à atividade de resolução de problemas para colocar em equação, muito simples, criamos uma associação sustentável, uma letra, número. De facto, que será obstáculo para compreender a letra como variável ou como meio de generalização. E começou. Não podemos. Ficamos, portanto, na situação de instanciação das letras quando se trata de aplicar uma fórmula. E muitas vezes, para resolver os problemas de colocar em equação, os alunos se perdem nas tentativas numéricas e quando conseguem ter sucesso, eles não são capazes de descobrir a designação funcional. Uma observação clássica, esta observação estava feita por François Pluvinage. Problema. Encontrar dois naturais sucessivos, tendo por soma 143. Escrever a equação e resolvê-la.
Utilizando a calculadora, o grupo se escreverán primero os números que no eran sucesivos y cuya suma estaba distante de 143. 112 más 114, etcétera, etcétera. Después, eles encontrarán 71 mais 72. Mas, excepto único aluno, eles escreverán en segunda x mais x igual 143. Trata-se aqui de uma dificuldade recorrente e não local. Recorrente. Que reencontramos anos após anos. Para introduzir as letras, são necessárias tarefas que respondam às duas exigências cognitivas seguintes. Duas exigências cognitivas. Preencher a função de condensação, designando não número, mas uma lista indefinidamente aberta de números. Isto é, a associação, uma letra e uma lista aberta de números. Segunda exigência cognitiva, implicar de imediato a designação funcional de uma segunda lista. Obvious. Uma letra e duas listas abertas correlatas de números. Exemplo. Uma base geradora de tarefas cognitivas para tomar consciência da designação funcional, variação do registro de entrada e de registro no qual pedimos uma outra designação. Designação em língua natural. Designação literal por condensação simbólica, escrita, decimal, dos números designados. Dos números sucessivos. Por exemplo, dos números sucessivos, ou número par, ou número impar, etc., etc. Le temps. Características das tarefas cognitivas geradas. Fazemos trabalhar de imediato sobre a comparação de duas listas em paralelo. Trata-se de uma tarefa de observação. Os alunos devem desenvolver as listas até que eles tomem consciência de escrever sempre a mesma coisa. Eles estão realmente face a problema de designação. É preciso fazer variar o registro de entrada, etc., etc. O desafio e o reconhecimento imediato das realizações possíveis ou das substituições possíveis, o interesse de inversão de sentido da tarefa e de incitar a protestar e a explicar para alunos que seria necessário enumerar os conjuntos de números.
agora, agora, porque fazer os próprios alunos fabricarem os problemas de aplicação à realidade e não somente resolvê-los e como fazer, porque não é fácil. Não é fácil. Eu he visto dentro aulas. Para tornar os alunos capazes de ver como os conhecimentos matemáticos podem ser aplicados em situações reais muito diferentes. A questão aqui é como. Pois o que dá aos alunos, para ajudá-los nesta atividade. Que dá aos alunos para ajudá-los nesta atividade e para que esta atividade resulte em uma verdadeira aprendizagem. É preciso voltar à segunda ideia. Tomemos o exemplo mais elementar. A questão é problem solving ou problem constructing. Fabricar os diferentes problemas possíveis. Eu parto de uma descrição numérica completa. Moins 2, moins 6. Minus? Oh! Minus 2 mais 3 igual 1. 3 supressões possíveis de dados. Em outro lado, para problème constructif. Aqui para problème solving, classical. Resolver cada vez problema independentemente dos outros problemas. É a classical, tradicional situation. C'est dá problema. A outra vez, c'est dá outro problema. Problem constructing, problem solving. As duas condições para colocar os alunos em condições de fabricar eles mesmos os problemas. Os alunos devem explorar, primeiro, as diferentes supressões possíveis de termos na descrição completa de uma operação. O desafio é sensibilizar sobre o que corresponde à questão ou o dado desconhecido. Segundo, mostrar como os termos de uma igualdade numérica podem se encontrar, os termos de uma igualdade podem se encontrar desenhados em uma situação concreta. E isto mesmo antes de pedir a redação de uma iniciativa. Antes de pedir
a redação de enunciado. O desafio é sensibilizar sobre as diferentes maneiras que conhecimento matemático pode ser utilizado para resolver problema. A segunda condição, indicar a forma de dizer os números e as operações em situações concretas. Indica a forma de dizer os números e as operações em situações concretas. Minus 2 e plus mais 3 igual, como dizer estos números e esta operação em concreta situações. Termos da igualdade numérica, ok? A designação de dado quantitativo concreto em concreta situações. 2 can be se pode dizer, perder, descer, voltar, dependente da concreta situações escolhida. Mais 3, número positivo, pode se dizer ganhar, montar, avançar, quanto se quiser. E a operação, a ideia aqui é I. E no símbolo mais. A ideia é de professor Luís Gonzaga. Pois, c'est ça? Pois muito discussões. Nada. E sucessão das de proposições para descrever a concreta situações. Generalização. Em matemática, amamos isto. Não amo generalização. Mas, como matemáticos, tento de fazer uma generalização. Para colocar em equação os buracos correspondem a incógnito, não tem necessidade de materializar por letra. Não tem. Para resolver sistema de equações, a descrição numérica completa é a de uma tabela de dupla entrada. Para o processo de fabricação de problema didático. Isto vale para todos os problemas de aplicação. Geralmente, dissimulamos problème constructif, seja sobrecodificando por operações intermediárias ou acesso aos dados numéricos, seja ampliando várias descrições minimais de conhecimentos diferentes a utilizar, mas
o processo e o mesmo, e o mesmo è sempre dissimulado em olas. Muito obrigado.